Você provavelmente já ouviu falar em liberdade de expressão e liberdade religiosa. Esses são os direitos garantidos pela nossa Constituição. Mas, por vezes, eles são desrespeitados, configurando crimes que estão sujeitos a punições. Quer saber mais sobre esse assunto? Então confira a seguir o quadro Pense Direito de hoje. Liberdade de expressão religiosa. Esse é um tema muito importante para todos nós. Alguns países garantem de maneira mais ampla essa liberdade e outros países, infelizmente, garantem de maneira menos ampla ou até restringem ou até impedem mesmo a própria liberdade de expressão. No Brasil, a nossa Constituição Federal estabelece o direito à liberdade religiosa e também o direito à liberdade de expressão, de maneira que as pessoas podem livremente manifestar a sua fé, professar a sua fé, seja em público ou em particular, e as outras pessoas também podem criticar a fé daqueles que a professam. Não tem problema nenhum haver uma crítica filosófica, doutrinária, respeitosa da fé de outra pessoa. Ok? Nós temos aqui no Brasil uma maioria cristã, mas temos também minorias aí que professam a fé islâmica, a fé judaica, religiões de matriz africana, né? Enfim, nós temos essa multiplicidade de membros, de conjuntos, de grupos na nossa sociedade. Pois bem, a mera crítica à fé do outro não configura crime a princípio. O crime se configura aqui no artigo 208 do Código Penal quando essa crítica vai além. Vamos ver aqui o que diz a lei. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Veja, o crime aqui consiste em não criticar a fé do outro, mas sim atacá-lo, ofendê-lo, zombar dessa pessoa em razão da sua fé. Então não basta dizer fulano está equivocado porque professa a fé cristã. Na verdade, exemplo, Deus não existe, então ele está equivocado. Ou então ele está equivocado a professar a fé cristã porque, na verdade, o único Deus é o Deus da religião islâmica, é Alá. Isso, a princípio, não configura crime nenhum. Agora, chamar o outro de otário, por exemplo, criticando-o dessa forma, zombando dele com base na sua fé, aí sim configura esse crime que tem uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, tá bom? Outra conduta aqui que configura o crime também: impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Também não se pode fazer isso. Se, por exemplo, tem uma comunidade que está ali dentro da Igreja Católica, professando a sua fé em culto religioso, aí chega alguém ou um grupo de pessoas para poder prejudicar aquilo, para poder interromper, para poder impedir ou perturbar a prática daquele culto. Isso acontece no Brasil, né? Parece que tem acontecido em alguns momentos aí, né? Seja contra a fé católica, seja contra religiões de matriz africana também. Enfim, pessoas que fazem isso visando perturbar ou impedir o culto cometem crime. Elas podem muito bem se manifestarem contra a fé cristã, a fé católica ou uma fé de matriz africana, não tem problema nenhum. Agora, fazer isso de maneira a impedir o culto ou perturbar o culto daquelas crenças, aí sim o crime está sendo cometido. Outra situação que configura o crime também: vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Veja bem, não há problema, do ponto de vista criminal, em se dizer, por exemplo, um membro de uma certa crença que a outra crença está equivocada porque adora imagens. Nós temos esse tipo de crítica no Brasil que pode existir perfeitamente, né? Sem adentrar no mérito aqui se é válida ou não, assim, se é justa ou não, se procede ou não, se tem verdade nessa crítica ou não, aí cabe a cada um, né? Mas é uma crítica que juridicamente procede, não há impedimento a ela, né? Criticar a outra religião porque professa imagens, ou o contrário, criticar a outra porque não dá o valor devido às imagens, né? Isso não tem problema nenhum. Agora, pegar um objeto santo de uma religião, chutá-lo, esmurrá-lo, quebrá-lo como forma de deboche, de vilipêndio, aí sim, isso ultrapassa o campo da liberdade de expressão e até mesmo da liberdade religiosa e configura o crime aqui do artigo 208 do Código Penal. Então, muita atenção para isso. Nós temos garantida a liberdade religiosa e também a liberdade de expressão.
Só que não podemos vilipendiar da crença alheia, escarnecer da crença alheia ou perturbar ou impedir o culto alheio.